Tudo bem, pessoal? Meu nome é Jader, sou consultor da Robô Invest. Pessoal, é o seguinte, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho aí sobre alguns pontos que eu acho importante, né? Algumas questões técnicas, conceituais, que eu vi que durante a semana ali no suporte, no contato com os usuários, ainda tem um pouquinho de dúvida. Isso é uma questão muito importante. Tem que ficar muito claro no operacional de cada um, essa técnica aí, nossa metodologia. Então eu vou dar uma repassada novamente, tem no material didático, mas eu vou dar uma repassada, refrescar na mente de todos aí um pouquinho essa questão técnica aí que tem gerado um pouquinho de dúvida, tá bom? Então vamos lá, pessoal, então eu vou falar um pouquinho hoje sobre tipos de operações com saída pelo toque na média ou sem saída de segurança pelo toque na média, né? O que é melhor, um é certo ou errado, o que é melhor fazer? Então eu vou explicar um pouquinho como que eu vejo essa questão tecnicamente falando nas minhas operações e na nossa metodologia propriamente dita, né? E como que você deve fazer a sua análise, né? Porque todo mundo sabe, a gente explica aqui como o robô funciona, o nosso software, o conceito do robô, né? Mas cada um precisa analisar, porque cada um vai gerar a sua configuração, né? O seu modelo operacional. Então você vai ter que pegar esses conceitos técnicos que a gente vai passar, que a gente passa para vocês, e você vai aplicar no seu robô. Lembrando que a responsabilidade é sempre de cada um aí na parametrização, na configuração dos robôs, tá bom? Então vamos lá, galera. Seguinte, isso aqui então eu vou tomar como base um gráfico de 1 minuto do mini índice, um gráfico recente, o último pregão aí, dia 24 de janeiro, né? Só para mim explicar um pouquinho sobre a questão. E a primeira coisa é que tem que ficar muito claro o que é o nosso range stop, tá? Então eu vou começar explicando rapidamente o conceito de range stop para que fique claro, para que a gente possa dar continuidade no ensinamento aí dessa questão. Bom, o que vem a ser o range stop? O range stop nós temos no nosso site, então aqui nas ferramentas estatísticas lá no nosso site tem range stop, Force ZX, então tem vários indicadores aí que a gente usa em ferramentas estatísticas. Vamos dar um ênfase no range stop. Então deixa eu entrar aqui no range stop. Range stop, então a gente separa por médias, né? Então essa coluna aqui é índice, aqui é dólar e aqui as ações, né? Então se você pegar aqui para cima tem o descritivo, né? Eu vou pegar só os últimos aqui para a gente mais importante. Beleza, então aqui é média 7, coluna da média 7, média 15, média 25 e média 100. Tá? Então todos os dias a gente coleta esses dados para que a gente possa analisar. A gente tem mais de anos aí, né? Muitas informações. Claro, o mais importante sempre são os dias mais recentes, as semanas mais recentes, para a gente poder cada um fazer o seu ajuste para o momento de mercado. Agora, o que é o range stop, galera? Então, vou explicar rapidamente. Nós temos aulas aí no material didático, uma aula dedicada exclusiva sobre o range stop, mas vou falar só para refrescar a memória aí de todos. Então, range stop é o que? É o ponto onde o preço saiu da média, nesse caso aqui, ó. O preço saiu da média e começou a cair, até o ponto que ele retorna para a média, nesse caso aqui, ó. Tá? Esse percurso que o preço fez é o range stop. Tá? Então o preço saiu da média, a quantos pontos ele correu? Aqui, por exemplo, ele correu 350 pontos. E depois voltou para a média. Então o range stop é 350 pontos. As nossas ferramentas, elas monitoram todos os movimentos durante o dia, segundo a segundo. Saiu da média, ele vai monitorar 350 pontos. Saiu da média aqui, ó, ele vai monitorar 80 pontos, voltou para a média. Saiu da média, quanto foi? 150 pontos, voltou para a média. Saiu da média, 235 pontos, voltou para a média. Ele vai monitorar isso e vai pegar qual foi o maior movimento que o preço fez entre sair da média e voltar para a média e vai dar o range stop do dia, tá? O maior range stop do dia. Então aquela é a informação que está no nosso site, é o maior range stop do dia. Beleza, por que essa informação é tão importante? Vamos lá. Bom, essa média aqui que eu estou vendo com vocês é uma média de 25 períodos, tá? Ou seja, 25 minutos. Então, nós estamos vendo aqui quais foram as saídas e retornos dos preços para a média 25.
né? Então toda vez que o preço sai da média 25, a ferramenta monitora. Olha aqui, esse movimento 443 pontos, 440 pontos. Então, da onde o preço saiu da média até o preço retornar para a média, nesse ponto aqui, o percurso foi 440 pontos. Se esse movimento foi o maior movimento do dia, esse aqui vai ser o nosso range stop, tá? Então ficou claro, né, galera? Por que essa informação é importante? Porque nós queremos saber qual foi o percurso máximo que o preço tende estatisticamente nos últimos dias, nas últimas semanas, nos últimos meses, a correr depois que a gente entra na operação. Então, por exemplo, se eu vou configurar o meu robô para entrar na operação depois que o preço abriu uma distorção, lembra toda noite que eu faço lá, eu entro no MetaTrader 5 e deixa eu entrar aqui para vocês, ó. Entro no MetaTrader 5, a gente vê, olha, aqui é um gráfico de índice, a linha vermelha é uma média de 25 períodos e a linha cinza é uma variação DX de 220 pontos, por exemplo, nesse caso aqui, né? Então, eu vou falar assim, eu vou entrar na operação quando um preço abrir distorção de 220 pontos da média 25. Então, nesse caso aqui, ó, eu entraria na operação nesses pontos que o preço cruzou a variação DX, né? Então, o que eu falo? Eu vou entrar na operação quando o preço bater aqui, ó, 220 pontos da média. Então, várias oportunidades. Então, o que acontece? Quando eu vou parametrizar o meu robô, eu vou lá no Range Stop e vejo quais são as distorções máximas que o preço tende a fazer depois que o preço sai da média, né? Então, se eu for lá no Range Stop e vou ver aqui, ó, média 25, essa terceira coluna. Dia 20 ele fez 460. Dia 21, 1000 pontos. Dia 22, 400 pontos. Dia 23, 1025. Dia 24, 595. Vamos lá para mais uma semana. Dia 17 do 1, 925. Dia 16, 1150. Dia 15, 450. Dia 14, 700. Dia 13, 585. Vamos mais lá. Dia 10 do 1, 670. Dia 9 do 1, 645. 8 do 1, 1220. 7 do 1, 1060. Eu estou fazendo tudo para vocês verem, pessoal, que tem um padrão. Tem um padrão, né? Qual é o padrão mais comum da média 25 que a gente pode ver aqui? Se a gente pegar a estatística, 500, 400, 400, 400, 700, 500, 600, 600, 700. A gente viu que a maior parte do tempo ele fica entre 500 e 700. 500 e 700. Tá aí, ó. 500 e 700. Tá? Alguns dias fortes, o que ele faz? 1000, 1000, 1100, 1200, 1000. Beleza. Então, levando por base apenas 3 semanas, 4 semanas de estudo de Range Stop, a gente pode falar o quê? Que um stop, o que é o stop? É o que eu falo o seguinte, né? Então, eu estou fazendo bem básico, pessoal, para todo mundo entender. Então, quando eu falo que eu vou entrar na operação em determinado momento, na média 25, eu tenho que configurar o meu robô. Eu vou entrar na operação com DX de entrada. E eu vou falar que a partir desse ponto, então eu vou falar aqui, ó, a partir desse ponto aqui, eu não quero mais ficar na operação. Eu vou configurar o meu stop loss, o meu stop de perda. Fugiu da estatística. O preço foi além do meu estudo, do padrão do mercado. E aqui eu vou falar, ó, aqui eu quero sair da operação com perda. Aceito a perda, tá? Então nós vamos configurar o nosso robô estatisticamente para fugir da movimentação normal. O que é a movimentação normal? Onde o preço tende a se movimentar normalmente. O que a gente viu nas últimas 4 semanas. Sobe, desce, cai forte ou cai fraco, mas movimenta, né? Um movimento normal do preço. Então nós vamos olhar o range stop, aonde deve ser o meu stop loss da operação, para que eu fuja da movimentação normal do preço. E é claro, entre a minha entrada na operação, seja com DX 50, 100, 220, e o meu stop loss,
eu vou fazer aumentos de posição em pontos estudados, em pontos coerentes, número de contratos relevantes, em pontos importantes, né? Isso aí fica para outra aula, mas eu uso aumento de posição. Quero falar hoje mais dessa questão aqui do range stop, tá? Então, eu vou estipular um ponto de entrada da operação. Então, vamos supor que como a gente viu ali no MetaTrader 5, média 25, DX 220. Tá? Então, quando o preço abrir 220 pontos da média 25, eu vou entrar na operação. E o meu stop, aonde eu vou colocar? Olha só, isso é uma questão importante. Você pode, mesmo analisando os dados estatísticos de range stop, não querer ficar coberto de 99% da movimentação do mercado, né? Ou seja, se você pegar esse estudo das últimas 4 semanas de range e colocar um stop loss de 1.220 pontos, você não seria estopado máximo em nenhum movimento do último mês, tá? Porque o máximo de variação que o preço foi até retornar para a média foi 1.220. Então você coloca ali 1.220, você não seria estopado. Agora, um conceito bem importante também que muita gente às vezes desconsidera. Como você já está entrando com a variação DX da média, ou seja, no nosso caso 220 pontos, né, você pode considerar que você pode tirar 220 pontos do range stop, porque você já está entrando com a distorção de 220 da média. Então, por exemplo, esse percurso aqui, vamos supor que esse percurso foi 1.220, tá? Você já está entrando aqui, 220 pontos da média. Você já pegou esse percurso aqui. Então, teoricamente, no máximo, você teria que lidar com 1.000 pontos de movimentação do preço. Isso pensando num pior cenário, porque geralmente, quando você colocou 220 pontos da média 25, para bater o 220 pontos naquele minuto, naquele segundo da média, ele já correu às vezes 300, 400, 500 pontos. E você já entra muito bem posicionado no movimento. Tá? Então esse 220 seria um pior cenário, tá? Mas vamos considerar isso para nossas configurações, pensando no pior cenário. Então, se você está entrando com DX de 220 da média 25 e você sabe que estatisticamente os últimos 20 pregões ali falaram para a gente que o máximo que ele correu foi 1.220, então você colocando um stop na tua operação de 1.000 pontos, você vai estar muito bem coberto. A gente diz que 99% você vai cobrir. 1% é o quê? É o que o mercado pode fazer. Né? Não dá para a gente falar 100%. Não dá. Não dá. A estatística dá uma probabilidade, seja 97%, 98%, 99%, mas nunca é 100%. O mercado pode fazer o que quiser, a qualquer momento. A gente está analisando a matemática, a estatística e probabilidade do mercado com o que ele fez. E a projeção do que ele pode fazer, tá? Então, beleza. Então, você viu o range stop. Agora, uma coisa importante. Você pode querer também não ficar coberto por 99%. Você pode querer operar com a configuração de stop um pouco mais curto, que você sabe que de vez em quando você vai tomar um loss, mas o teu stop é curto, não é tão longo. E você vai e recupera e tranquilo. Geralmente fazem isso com robôs mais agressivos, né? Onde entra muito mais. Então você fala o seguinte: eu não quero fugir desses stops de 1.000, desses movimentos grandes, mas eu quero fugir desses aqui, ó, 600, 400, 700. Eu não quero. Então você vai botar um stop lá de 750. Você só vai estopar realmente quando der um negócio muito brusco, e às vezes pode nem estopar, porque você já entrou com DX seletivo, então. Entendeu? Então, a gente está falando de tentar fugir ali de 99,9% da movimentação. Aí você vai ter que colocar um DX, um range maior, né? Beleza. Então, ficou claro, pessoal? É muito importante esse conceito ficar claro. Para você parametrizar o teu robô, você tem que ter esse entendimento, né? Beleza, deixa eu tirar aqui. Beleza, então vamos lá. Então a gente entendeu o que é o range stop, por que a gente vai analisar esse dado, como que a gente vai configurar o nosso robô, que a gente pode abater o nosso DX de entrada do stop. Beleza, agora é importante entender o seguinte, deixa eu aumentar aqui, ó. A gente está analisando sempre esse retorno do preço à média, né? Então o preço saiu da média e ele retorna para a média. Então esse é o range stop. Agora, há configurações que nós trabalhamos, que clientes compartilham no placar,
que também é um método operacional válido, que é um pouco mais arriscado. Tá? A gente está aqui, pessoal, gerenciando o risco, cada um. Né? O porquê que ele é um pouco mais arriscado? Porque ele não leva em consideração esse retorno do preço à média. Numa operação tradicional, simples da metodologia, nós configuramos o quê? Que o robô vai entrar na operação com DX de 220, por exemplo, vai ter um stop lá de 1000 pontos para ficar coberto da estatística, vai aumentar a posição em 2 pontos relevantes, coerentes, nada indiscriminado, coisa séria, né? E quando o preço retornar para a média, na metodologia raiz, tá? Na metodologia raiz do método, a gente vai falar que a gente vai sair da operação. Por quê? Porque o preço retornou para a média. O que ele vai fazer a partir daqui? Não sei. E não quero saber. Tá? É isso que a gente entende. Então, quando a gente fala que o preço saiu da média, eu entrei na operação, aqui eu entrei comprando, esperando que o preço retorne para a média, não é? Então, se ele foi contra a minha operação, eu vou aumentar a posição, esperando o quê? Que o preço volte para a média. Eu vou aumentar de novo a operação, esperando o quê? Que o preço volte para a média. Quando o preço voltou para a média, independente se o meu preço médio está bom, eu estou com lucro, ou se eu estou com uma pequena perda, ou se eu estou no 0 a 0, eu vou sair da operação. Eu vou considerar que esse ponto aqui é a minha segurança. É a hora que eu falei, ó, o preço voltou para a média, é melhor eu sair da operação. Porque depois que ele volta para a média, eu não sei se ele vai continuar subindo e dar meu gain, se o meu preço médio não estiver tão bom, ou se ele vai continuar caindo. E eu posso me complicar. Então é a nossa saída de segurança, saída pelo toque na média. Tá? Então isso faz parte da metodologia mais segura, mais conservadora, onde você tem saídas de segurança. Agora, há métodos mais arriscados, onde a gente fala o quê? Eu não quero sair no toque da média. Eu quero pagar para ver. Eu quero esperar, se o meu ganho não aconteceu aqui, quando o preço voltou para a média, eu vou esperar até o preço voltar para a média. Ou então eu vou esperar o meu stop loss. Eu quero uma coisa ou outra. Ou eu quero ganho, ou eu quero minha perda. Eu não quero uma saída de segurança. Tá? Não é errado isso, galera. Tá? Não é errado. Tem métodos operacionais muito bons, muito assertivos nesse método mais arriscado. Mas é mais arriscado, tem que saber disso. E você tem que saber uma coisa muito importante, que uma vez que você não tem a saída pelo toque na média ativado, os dados de range stop para a tua configuração na média 25 praticamente não fazem sentido algum. Vocês estão me entendendo? Então veja, eu vi muita gente essa semana falando que, eu estava na média 25 com um range stop de 1.200 pontos, por exemplo, que é muito seguro. E mesmo assim eu estopei a minha operação. Aí eu falei assim, cara, você está falando que 1.200 pontos na média 25 é um DX muito seguro, mas você sai no toque da média? Ele não. Falei, então não. Então esqueça o range stop. Você tem que se basear no range diário, na movimentação do preço durante o dia. O que é range diário? Vamos lá para o gráfico de 5 minutos. Range diário é isso aqui, ó. Quanto o preço correu, a máxima para a mínima. Na sexta-feira aqui, ó, dia 24, foi 1.800 pontos. Esse é o range que você tem que analisar. Não apenas de um dia, o que eu estou fazendo ali no range stop de 1 mês, 2 meses, você vai pegar o range diário de 1 mês, de 2 meses, ver todos os dias quais foram os ranges, porque é isso que você vai lidar. Porque se você não sai no toque da média, você não sabe se você vai entrar na operação aqui, vai ter que lidar com um trade até aqui. Não dá para saber, você não tem saída de segurança. Você está entendendo? Então você pode ter que lidar, é raro, mas pode ter que lidar com 1.800, 2.000 pontos, 2.500 pontos. A movimentação do preço durante um dia. Essa semana mesmo fez um range de 2.800 pontos no dia. E como que foram? Nesse dia aqui, vamos pegar aqui o range stop.
foi aqui, ó. Até a média 100 refletiu o movimentação quase do dia. Dia 23/1, nós tivemos um range stop no diário, máxima mínima do dia, 2.800 pontos. Movimentação direcional, galera. Forte. Agora, olha como foram os ranges das médias. 7, 680. Média 15, 855. Média 25, 1025. Foi alguma coisa fora do normal? Os ranges nas médias? Não. O preço saía e voltava para a média. Saía e voltava para a média. Agora, no diário, olha a média 100, que é a média longa que a gente trabalha muito específico. Não é a média que a gente trabalha na operação tradicional. 2.400 pontos. Então, tem que ter muito cuidado nesse conceito. Se você não sai no toque da média, você precisa entender que o seu estudo estatístico e matemático para tentar gerar uma probabilidade do que o preço vai fazer durante o dia não é o range stop, não é essa informação aqui. Você tem que estudar o gráfico, ou pelo menos uma média 100, para saber qual está sendo a movimentação. Né? Então, isso aí é um erro que não pode acontecer, pessoal. É errado operar média 25 sem toque na média? Não é errado. Mas você tem que saber o que você está fazendo. Você tem que saber que você vai estar entrando numa operação com um risco um pouco maior e que você tem que ter um stop um pouco mais longo, se você quer ficar mais preparado, né? Que você tem que espaçar mais seus aumentos de posição, tem que deixar mais relevante os últimos aumentos de posição, porque você sabe que você pode ter que lidar com o percurso de um trade maior. Então não tem certo e errado. Agora você precisa gerar sua parametrização sabendo do impacto que essa decisão de monitorar o toque na média ou não faz. Ou seja, se eu monitoro o toque na média, eu vou ter que lidar com um determinado range stop e a minha configuração de aumentos de posição é outra. Por quê? Isso aqui também dá uma aula de 1 hora só sobre isso, mas eu vou falar rapidamente, tá? Veja só, se eu estou monitorando saída pelo toque na média, eu sei que o tempo para mim é escasso. Por que eu falo isso? Porque eu vou sair da operação assim que o preço voltar na média. Então o preço está contra nós. Vai passando o tempo e o preço vai caindo, por exemplo, e a média cai junto. A média é o preço, minuto a minuto. Então a cada minuto que o preço passa, a média tende a voltar para o preço voltar para a média. Então nós vamos perdendo tempo. Se esse preço fica lento e vai caindo devagar, a média vai vindo e o preço encosta aqui embaixo na média, é ruim. Então você tem que saber o quê? Que a saída pelo toque na média, você precisa puxar o seu preço médio mais forte. Porque você sabe que o tempo está contra você. Já quando você não tem toque na média, você tem tempo. Você pode esperar o preço subir. Ele vai, depois sobe. Que nesse caso aqui, ó. O preço foi, caiu, aí depois fez uma correção significativa, ó. Você poderia ter esperado, vamos supor nesse caso, você não está no toque da média. Entrou aqui, ó, entrou cedo. Você teve que lidar com um percurso de 685 pontos. Mas esses toques na média não te tiraram do trade. Você aumentou posição 1, 2, 3 vezes e tocou na média, você não vai sair. Você só vai sair aqui quando deu teu gain. Então você teve tempo para esperar. Quando você está com saída na média ativada, você não tem esse tempo. Você tem que saber que os teus aumentos de posições precisam ser um pouco mais rápidos, mais relevantes, para você puxar o teu preço médio significativamente, para quando o preço tocar na média, você tá ali bem posicionado. Vocês estão me entendendo? Pessoal, é uma técnica muito boa. Estoque na média te deixa um trade muito seguro. Podem acontecer algumas perdas pequenas por conta de você não estar com o teu preço médio tão bom e tocou na média. Pode acontecer, vai acontecer. Porém, isso aqui te tira de stop loss full. A gente diz que é o stop máximo. Que são mais pesados, que te prejudicam, que te machucam. Então isso aqui deixa uma operação mais segura. Agora tem que saber fazer. Tem que entender que
você precisa fazer o aumento de posição mais coerente, com mais relevância no percurso do range stop ali, para você conseguir ficar bem posicionado na operação, né? Então é muito importante. E mesma coisa a configuração sem toque na média. Você vai ter que espaçar mais seus aumentos, deixar mais relevante os últimos, porque você sabe que vai estar mais esticado, esperando o primeiro recuo. Então são pensamentos de forma diferente para configurar o robô, tá? Agora é muito importante você saber o que está fazendo, seja com saída no toque na média, seja sem saída no toque na média, tá? Então, bom, eu não quero deixar esse vídeo muito longo, mas esse conceito eu quis só dar uma lembrada no pessoal. No material didático tem explicando em detalhes tudo isso, a saída no toque na média. Então, deixa eu só mostrar aqui no robô, né, na SmartBot, que é igualzinho do MetaTrader 5, a função aqui, saída pelo toque na média. Então aqui, ó, então você vai vir saída por distância, você pode optar pela média móvel, que é aquilo que eu mostrei para você. Tem o preço médio, mas é outra coisa, posso falar em outra aula sobre isso. Mas isso é a média móvel que eu expliquei para vocês. Então você vai colocar aqui, ó, distância X. Aqui você vai colocar 0. Isso aqui você está falando que quando o preço tocar no retorno da média, você vai sair. Tá? É 0, então você tem que colocar exatamente quando o preço voltar para a média, você vai sair da operação. Saída mínima de aumentos. Aqui você pode selecionar para quê? Se você quer monitorar a saída pelo toque na média assim que você iniciou a operação, iniciou o trade, você bota 0. Você pode querer isso a partir do primeiro, segundo, terceiro aumento. Aí você vai colocar 1, 2, 3 aqui. Mas é outra questão, o material didático está falando bem didático sobre isso mesmo, né? A gente explica bastante. Mas você precisa saber, se você quer sair pela saída do toque na média, a partir da entrada na operação, é 0, 0 aqui, e ele vai estar monitorando isso. Tem também, habilitaram outra média até atingir aumentos. Por quê? Se você colocar aqui 2, 3, se você quer monitorar a saída pelo toque na média a partir do segundo, terceiro aumento, por exemplo, você pode monitorar uma média secundária enquanto ele não está monitorando a média primária. Mas aí complica um pouquinho mais. Mas eu digo, no material didático uma aula só sobre isso, né? Então, mas o que eu queria explicar para vocês, para algumas pessoas que estão confundindo essa questão de saída no toque na média sim ou não, esse é um vídeo só para mostrar essa questão, o que muda ali, né? Mas é claro que se você está com dúvida ainda, cara, volta para o material, pega essas aulas específicas falando dessa questão da saída pelo toque na média, tudo certinho, que vai te esclarecer novamente. Às vezes a gente vê o material, é um material muito grande, tem muita coisa, e algumas coisas depois de algum tempo passam, né? Eu sei como é que é. Então, retorna. Reveja material, é muito importante periodicamente você rever alguns materiais ali, que cada vez que você assiste, pessoal, você já está com uma maior experiência, te acende um insight diferente, né? Então é importante, de vez em quando vai lá e assiste o material de novo, que tenho certeza que a cada vez que você ganha experiência, está operando, você vai lá e puta, essa sacada aqui, antes quando eu vi o material que eu não tinha tanta experiência, eu não me atentei para esse detalhe, agora estou vendo esse detalhe. Então é válido, viu? É válido essa volta aí no material didático, por mais que você já tenha assistido em outro momento, tá bom? Bom, espero que tenha ficado claro esse ponto. Tem outras questões envolvidas que eu não entrei em detalhes aqui, né? Mas eu vou fazendo. Se vocês acharem algum tema que está por trás, próximo, né, desse tema que eu falei aqui para vocês, coloquem nos comentários aí qual outro tema desse tipo aqui que eu expliquei hoje, que passei rapidamente, que vocês querem que eu faça uma explicação um pouco mais detalhada, que eu faço outros materiais sem problema algum. O importante é que fique claro. Tem que ficar claro, você precisa saber o que você está operando, para você conseguir realmente saber, às vezes, fazer aquele ajuste, né, na configuração e ter bons resultados. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, estamos sempre à disposição. E-mail, suporte, WhatsApp. Entre em contato conosco, que iremos lhe ajudar aí no que for preciso. Obrigado pela atenção. Até mais, pessoal.